Bem, amigos do canal, estamos mais uma vez aqui para promover um vídeo do canal, falando hoje, nós vamos falar um pouquinho da carreira de um convidado, Marcelo Marcon. A gente, um profissional que teve viés militar, passou por vários tipos de empresa, uma carreira muito bacana, vamos contar bastante, e também tem um viés na parte de meio ambiente, então, que é um ensejo bacana, que a gente está entrando também no canal, para a gente começar a comentar também sobre isso, não só sobre a educação propriamente dita, né, que a gente está difundindo, mas também puxar esse lado positivo, né, do meio ambiente e difundir essa educação dentro da engenharia de produção propriamente dita. Então, boa noite, Marcelo. Agora a palavra é com você. Boa noite, André. Boa noite, amigos do canal. É um prazer estar com vocês presentes, né, aqui nessa noite e poder contextualizar um pouco, né, da nossa experiência de vida, experiência profissional, né, ter a oportunidade de certa forma, contextualizar, né, aquilo que nós já vivemos até então e quem sabe aí, auxiliar, né, no norte de alguns colegas aí que estão nos assistindo nessa noite e também ter essa troca, né, de experiência, né, você também tem uma experiência bastante sólida e expressiva na área industrial, então a gente acaba sendo uma troca, né? Não é uma troca de conhecimento, uma troca de experiências, e isso agrega para todo mundo, para nós que estamos participando, para quem nos assiste, prazer enorme aí ter essa oportunidade. É isso aí, Marcelo. O projeto aqui, como a gente conversa, né, começou pequeno, está crescendo, estou até assustando, né, que está indo rápido, mas é isso aí, quanto mais melhor, a gente está aqui com esse projeto de um Brasil melhor, né, de passar educação, passar conhecimento, e a gente quer todo mundo que está envolvido aí, que tenha conhecimento para passar, o canal está aberto, tudo, e a gente quer trazer sempre gente motivada a fazer com que o país cresça, né, isso que é o mais importante. Não, muito bacana a sua iniciativa, o André, né? Ainda mais num período que nós vivemos onde a informação ela é amplamente difundida, né? Onde aqueles que são um pouco mais jovens do que nós aí, já estamos na casa dos 40, né? A juventude tem uma capacidade muito acentuada de absorver, né, e trabalhar com as informações capilarizadas, e eu vejo que acaba faltando um pouco de dedicação, né, a esse fator pessoal, né, que esse mundo online, globalizado, né, de home office, de trabalhos digitais, acaba tirando um pouco, né, da pessoalidade, da convivência, né, dessa troca de experiências que é muito bacana e auxilia muito na construção do indivíduo, principalmente dentro de uma empresa e do convívio em sociedade. Então, é uma oportunidade que, através da tecnologia, nós estamos podendo passar hoje, graças à sua iniciativa. E parabéns pelo projeto. Isso aí, show de bola. E outro também conceito, né, Marcelo? Hoje a gente está aí com essa proposta do canal de passar não só informação, mas informação de conteúdo, né? Acho que hoje a gente acompanha, né, fazer até uma crítica, assim, a gente acompanha muita porcaria, né, na internet, né? Verdade. E a gente que é um pouquinho mais velho, que teve que garimpar, né, a informação de conteúdo, né? A gente quer meio que dar uma lapidada também na informação, passar um conhecimento, passar boas informações, e essa é a ideia do canal e é o propósito, né, desse canal. Não, bacana. Sucesso no projeto aí. E espero que até já tive a oportunidade também de acompanhar outros profissionais aí que compartilharam um pouco das suas experiências, né? Que você já até compartilhou comigo também. E sou um seguidor do canal, aí pode ter certeza que comecei a acompanhar e vou estar acompanhando de perto também. Show de bola. Vamos lá. Começa a contar aí, até chegar aos quarentinha. Eu já falo que os 40 são uma realidade tangível, é uma realidade tangível, né? Mas é uma fase que eu ainda não cheguei, falta um ano, né? Mas eu já vibro muito com a ideia, porque por tudo que Deus permitiu, né, a gente construir até hoje. Eu falo muito no plural, porque eu não dissocio, embora estou aqui sozinho contigo, eu não dissocio
as experiências, as conquistas, né? Eu respeito aí a fé alheia, mas para mim, em primeiro lugar, vem Deus, né? Jesus, que é respeito muito a minha fé e também não dissocio a minha esposa, a minha filha, que a família, juntamente com Deus, é a base para tudo que, se eu posso falar que eu cheguei a algum lugar e conquistei alguma coisa, e não digo nem tanto em bens materiais, mas respeito de muitas pessoas, que eu acredito que isso é uma verdade, a base de tudo é Deus em primeiro lugar, e a minha esposa e minha filha, né, e minha família, da onde eu vim, enfim, né, a gente não pode se esquecer da onde nós viemos. Eu levo isso muito a sério, né, eu creio que você também leva, né, mas basicamente falando e contextualizando sobre carreira, né, eu estou aí há 24 anos no mercado, né, vou traçar uma linha do tempo aí, para a gente contextualizar de forma breve, né, eu comecei em 1999 na CPTM, atual Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, como aluno aprendiz, né, no curso de mecânico e eletricista de manutenção ferroviária, né, na época um curso bastante extenso, né, um curso de 3 anos, período integral ali na Escola Senai, no bairro da Lapa, né, Zona Oeste de São Paulo, e ali foi onde tudo começou, né, aprender, né, embora fosse um ambiente de sala de aula, mas você tinha todo o lado prático associado e balanceando, né, o ensino com a prática. E a prática, grande parte dela era dentro das oficinas da CPTM. Então ali a gente já começava a ter uma noção de como que funcionava a vida, o convívio em sociedade, a comunicação, a resolução de problemas dentro de uma empresa, né? Ainda com 14 anos aí, né? Foi uma experiência muito bacana, né? Me deu base para começar aí na vida, né? Depois eu tive uma iniciação na área de elétrica, passei aí 2 anos da minha vida, né, numa empresa, uma empresa que realiza, é, tem uma tecnologia de equipamentos de vibrações mecânicas, a parte de eletrônica de bancada, né, foi um período muito, muito bacana também. E depois comecei a vida no Exército, né, onde eu fui aluno do Centro de Preparação de Oficiais da Reserva de São Paulo, né, conhecido como CPOR de São Paulo, né, uma escola de formação militar para jovens que estão na fase de alistamento e estejam matriculados, né, cursando um curso superior e que sejam voluntários a se candidatarem a esse processo seletivo, né? Então, nós temos 5 escolas dessa no Brasil, né? 5 CPORs, uma fica em São Paulo, e ali o Exército permite, né, com que o jovem tenha uma formação de aproximadamente 1 ano e meio, entre curso de formação e estágio de tropa, né? E depois esse jovem ele fica por até 8 anos no serviço ativo, em contratos anuais, né? Desempenhando a função dos jovens, né, na carreira militar, que são os soldados recrutas, né, que servem o serviço militar obrigatório, né, e acabam tendo a oportunidade de desenvolver muito forte o conceito da chefia e da liderança, né, do trabalho em equipe, né, do valor do trabalho em equipe, né, porque literalmente trabalha o conceito do coletivo, sozinho ninguém faz nada. Então isso, esse conceito veio muito forte, né, e durante 8 anos eu tive a oportunidade de servir em unidades ali na região do Vale do Paraíba, né, em Pindamonhangaba e Taubaté, e servi também em Marabá, região sudeste do Pará, né, uma unidade logística, né, militar da região de Selva, né, experiência muito forte também, né, e, nossa, profissionalmente é algo que me marcou, que me nivelou bem, né, como profissional e como pessoa também, né, quem eu sou hoje, muito se definiu, né, no Exército. Literalmente é uma escola de vida que nivela as pessoas, tem as suas limitações, mas na minha vida só agregou, né, não me retirou nada e me deu também oportunidades de juntamente com a minha esposa, de ter, né, parte do que nós temos hoje em relação a conquistas materiais, mas foi um período da minha vida que lembro com muita nostalgia, muita saudade ali. Eu ainda sou do tipo que tem uma playlist lá no Spotify, na verdade 2, né? Uma de hinos e canções militares e outra de canções de TFM, né? Que são as canções que a gente cantava nos treinamentos físicos militares, né? E gosto, cara, e fico, vira e mexe, coloco ali e a memória corre solta, né? E aí depois, né, fiquei de 2003 a 2011 no Exército, e depois vem a dura realidade, né, que você
Está totalmente adaptado àquela rotina, àquela realidade. Fui para a reserva não remunerada como primeiro-tenente, e a vida continua, que você volta a ser civil, né? Militar da reserva, né? Mas na prática civil, né? Acabou o sonho de fadas, né? a, como é que fala? A carruagem vira abóbora, né? Novamente, você tem que enfrentar o mercado, né? Então, assim, por um lado, a gente traz uma bagagem, uma experiência, né? Uma desenvoltura e outros atributos que ajudam, né? A enfrentar o mercado de trabalho, mas por outro, tem o lado difícil também, que você deixa de evoluir profissionalmente naquilo que você vai se propor a fazer, que é mundo real, né? Então, eu já vinha em 2010, né, estudando na área ambiental, mas nem sabia o que era meio ambiente ainda, né? Tava tentando encontrar algum norte para seguir, né? O Exército me deu a oportunidade de começar a ter um pequeno envolvimento com a parte de gerenciamento de resíduos, né? A minha última unidade que eu servi foi no Comando de Aviação do Exército. Então, é uma unidade que gera resíduos perigosos, né? Porque tem uma atividade parecida com um pouco de atividade industrial, né? Lá tinha atividade de manutenção de aeronaves, né? Helicópteros, então você tinha uma série de especificidades na área de gestão de resíduos perigosos, até então eu não sabia, e nessa busca pelo conhecimento ele foi vindo e eu fui conhecendo pessoas, tive também a oportunidade de responder por uma estação de tratamento de efluentes domésticos, né? Também foi um case que acelerou muito essa curva de aprendizagem. Foi daí que eu conheci a CETESB, que é a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, uma instituição seríssima, né? Onde eu tive pessoas que me pegaram pelas mãos e começaram a me ensinar, né? Ó, aqui é o A, aqui é o B, aqui é o C, você vai por aqui, tem legislação A, B e C. Comecei a gostar, a me desenvolver nessa área ainda no Exército, né? Então comecei a investir em cursos, né, de curta duração, além da faculdade que caminhava em paralelo. E graças ao bom Deus, quando eu saí em 2018 e 11, né, no meu final do meu tempo de serviço militar, eu tive a oportunidade de 3 meses depois que eu saí, começar a trabalhar no segmento de limpeza urbana, no município de Lorena, toda a região do Vale do Paraíba, que é a região que eu tenho residência, né? E nesse mercado a vida se fez, assim, de uma empresa para outra, respondendo, né, por um contrato em um município de 90 mil habitantes, depois para um município de 120 mil, município de 200 mil habitantes, e assim as coisas foram escalonando, né? As oportunidades foram surgindo, os resultados foram aparecendo, criando uma rede de contatos e atuei por 7 anos no mercado de limpeza urbana. Em 2018 eu tive uma oportunidade de virar a chave, né? E conhecer o mercado que a gente fala de conhecido, né? Uma sigla em inglês, né? De TWM, né? Definição de Total Waste Management, né? Que é gerenciamento total de resíduos, né? Que é um conceito mais aplicado à indústria, né? Então, contextualizando com o conceito da indústria em geral, todo o processo produtivo, eu vou ter a produção de um produto em várias etapas, em vários processos, nós vamos ter a geração de resíduos ao longo dessa etapa de conformação da matéria-prima, né? Você tem ali a geração de resíduos nesse processo de transformação da matéria-prima em produto, né? E como nós temos uma legislação ambiental forte, né? Como nós já temos hoje muito consolidada a questão do ESG, da sustentabilidade, mas isso já vinha, né, se embasando há 5, 6 anos atrás, né, trabalhando esse conceito, né, associado ao mercado de carbono, né, que eles têm uma interface direta, né, mas quando você fala em gerenciamento de resíduos, basicamente é a redução, né, da utilização dos recursos naturais, porque aí você fomenta o conceito da economia circular, né, os 3 R's, né, reduzir o consumo, reutilizar aquilo que já foi utilizado e reciclar, ou seja, aquilo que foi utilizado, né, que não me serve nesse momento, pode ser um subproduto em outra cadeia produtiva, seja a minha cadeia produtiva ou outra cadeia produtiva de uma outra empresa, né? Então, assim, o conceito do gerenciamento de resíduos, que é quando é o que contempla equipamentos e pessoas dentro de uma indústria, fazendo toda a parte de legislação, classificação, acondicionamento, transporte interno, transporte externo, tratamento e destinação final de resíduos, né? São pessoas profissionais que trabalham nessa área, a gente consegue interpretar como a prestação do serviço de gerenciamento de resíduos. Tem, né, para o segmento comercial também, administrativo, mas é muito focado às indústrias, porque são os geradores de resíduo
com alto potencial poluidor, né, de alto impacto. Então, são os geradores de resíduos classificados, os resíduos classe 1, os perigosos, né, os infectantes, que demandam tratamentos especiais. Então, eu atuei de 2018, né, até agora, aí, 2022, nesse segmento. E 2022 foi? De 18 a 2022, quase 5 anos aí nesse segmento. E recentemente tive a oportunidade de entrar para a indústria, né? E atualmente eu faço parte do time de meio ambiente e segurança do trabalho de uma indústria farmacêutica de grande porte, né? Então, basicamente é uma linha do tempo para eu não me alongar demais e abrir espaço para perguntas e links também que você queira fazer. Resumindo aí, 24 anos de mercado nessa linha do tempo que eu te apresentei. Show de bola, né? É igual você citou, né? Essa questão da escola militar, eu sou um defensor, né, da escola militar, onde você dá um embasamento, dá regra, né? Acho que a sociedade, muitas vezes, até estava comentando esses dias com a minha esposa, a gente solta a sociedade, mas a sociedade ela não nasceu para ficar solta, né? Não adianta, porque os regramentos devem existir, porque as pessoas têm que, de determinada forma, sentir também que tem um limite, né? Acho que quando a gente abre, é legal abrir, é legal, né, deixar a sociedade também expor o seu ponto de vista, tudo, mas precisa também criar um senso de cultura comum, né? Isso que a gente aprende muito, não é, dentro da carreira militar, né? Do espírito de corpo, de que cada um tem que se ajudar, e dentro da sociedade hoje, infelizmente, está muito deturpado esse conceito, né? De onde que acaba a liberdade sua e começa a liberdade do outro, né? Então está muito coisas simples, né? Como, né, comentei com ela de atravessar a rua, né? O meu filho chegou, a gente estava virando a rua e eu quase atropelei o menino, estava atravessando a rua. Aí ele virou para mim e falou assim: pai, será que ele não sabe que tem que olhar para os dois lados para atravessar? Eu falei: pois é, filho. Eu imaginava que isso aí era um conceito básico que a gente tem dentro de casa, mas não é todo mundo que tem. E, né, a gente vai galgando os degraus e vai vendo, né, que nem no Exército, quando eu entrei no Exército, a gente sabia que a gente tinha que respeitar, né, a hierarquia, que tinha que respeitar o tenente, que tinha que seguir os horários, que tinha, né, a pavimenta, né, que a gente tinha que usar, que tinha que engraxar o coturno, que tinha que cortar o cabelo, tinha toda aquela condição, e tinha cara que queria burlar isso aí, pô. Então, pô, mano, tá escrito, todo mundo sabe disso. Que você quer, o que você vai ganhar mudando isso? Mas você vai ganhar é empurrar o planeta, né? Como dizia o sargento, né? É verdade, frente pro Japão. Então, assim, viver em sociedade, né? O conceito militar traz muito isso. Agora, já voltando ao assunto aí, para você começou já a comentar algumas coisas muito interessantes, a questão da geração do resíduo, né? E como na minha percepção, Marcelo, eu vejo que as indústrias demoraram, né, para entender que o resíduo é dinheiro, né, cara? Que demorou, assim, precisou criar, né, como a gente fala, né, da sociedade, precisou criar uma legislação, precisou começar a dar multa, começou a pôr gente na cadeia, né, precisou, né, criminalizar, né, as condições de meio ambiente, o povo começar a fazer, e daí começaram a ver, opa, isso aí dá dinheiro, né? Gera receita. Agora, gera receita. Então, dentro desse contexto geral aí, acho que você já começou a abrir, né, comentando da questão do TWM, né, um negócio muito interessante. Se puder contextualizar um pouquinho mais abrangente agora para a gente, e depois, logo em seguida, a gente já começa a falar um pouquinho da classificação dos resíduos, cara, que eu acho que é legal. Daí a gente já vai comentando um pouquinho de alguns exemplos de empresas, tal, a gente vai alocando nesse ensejo. Beleza? Não, beleza, o André. Mas isso que você falou realmente, né? O segmento industrial demorou a enxergar a diferenciação do conceito de resíduo e do conceito de lixo, né? Lixo é um termo vulgar que não se usa mais hoje em dia, né? Que é
É aquilo que não serve, eu não utilizo mais, eu jogo fora, né? Hoje a gente trabalha o conceito de resíduo e o conceito de rejeito, né? Então, resíduo é aquilo que eu ainda consigo, é o processo resultante de uma cadeia produtiva, ok? Eu consigo retirar valor agregado dele de diversas formas, e quando eu já agreguei, né, melhor, quando eu já retirei, né, já utilizei todos os processos provenientes daquele resíduo, e literalmente aquele último produto, entre aspas, não me serve mais para nada, o que a gente chama de rejeito, aí sim a gente encaminha para uma destinação final, né? E as indústrias, né, os geradores do resíduo, ele tem toda uma responsabilidade civil e criminal, né? O que a gente chama de análise do ciclo de vida do resíduo, né? Que é desde quando ele nasce lá no meio do processo produtivo daquela linha, né, daquelas linhas de produção, até a parte onde ele é acondicionado, onde ele é classificado, onde ele recebe, né? Inicia-se um processo administrativo para que se tenha a visão da rastreabilidade, o ponta a ponta, né? Início, meio e fim, né? Do ciclo de vida daquele resíduo. E o Brasil tem uma legislação ambiental, né? Nós temos uma legislação federal, algumas leis, né, que embasam a atividade e classificação dos resíduos no Brasil, e você tem, no âmbito dos estados, né, os órgãos ambientais estaduais, que eles seguem o que preconizam a lei federal, mas eles também têm as suas normativas estaduais, que definem como que os resíduos serão tratados no âmbito territorial daquele estado, né? Então, aqui nós temos o estado de São Paulo, que é vanguarda, né? CETESB é referência no assunto, tem total autoridade, né? Muitos órgãos ambientais estaduais de outros entes da federação se espelharam na CETESB, né, para definirem muitas das suas legislações, e o sistema ele vem evoluindo, né? Hoje a gente trabalha com a não geração de papel, basicamente, né, no processo de monitoramento e controle, gerenciamento dos resíduos, né? Nós temos aí as plataformas digitais, onde a gente consegue, por exemplo, fazer toda a classificação, né, todo o inventário, né? Eu, como indústria, tenho um inventário de resíduos. Então, no meu processo produtivo, eu tenho resíduos de A a Z. Tenho lá 50 tipos de resíduos diferentes. O que a gente chama de resíduos classe 1, que são os resíduos perigosos, e os resíduos classe 2, que são os resíduos não perigosos, né? Onde a gente tem duas subdivisões dentro dos resíduos classe 2, né? Que é o classe 2A inerte, que são aqueles resíduos que eles não vão se decompor, por exemplo, os resíduos da construção civil, né, os entulhos da construção civil, conhecidos como RCC, e o classe 2B não inerte, que é aquele que não vai ficar parado, é aquele que você vai aterrar, ele, em função do tempo, aquela matéria vai se decompor, ele vai sofrer um processo de transformação e vai deixar de existir. Basicamente, são os resíduos orgânicos, né, que quando eles são destinados em aterro sanitário ou outras tecnologias mais nobres, né? Sofre um processo, aquela matéria orgânica sofre um processo de decomposição, uma transformação daquela matéria em outras substâncias, né? Com o passar do tempo. Então, basicamente, você tem essa divisão, né? Classe 1, perigosos, classe 2, não perigosos, classe 2A, classe 2B. Classe 2A, os inertes, classe 2B, os não inertes, né? Os resíduos perigosos, eles não recebem a mesma destinação final, o mesmo tratamento dos resíduos não perigosos, né? Então, basicamente falando aí, nós temos das tecnologias mais usuais e conhecidas, né, e utilizadas no Brasil para os resíduos perigosos, nós temos o coprocessamento, que basicamente a gente pode entender como uma tecnologia de destinação final, onde são materiais que não podem ser destinados, né, naturalmente na natureza ou no aterro sanitário, eles passam por um processo de separação, trituração e mistura, né, que a gente chama de processo de blendagem, né, eles recebem um blend, onde eles são envolvidos com outros materiais que têm como característica principal materiais que inflamáveis, né, que podem atingir aí, alto poder calorífico, né, e ali aquilo forma um combustível, né, um CDR, um combustível derivado de resíduo, essa mistura, né, e como essa mistura de resíduo, ela tem aí a capacidade de gerar alto poder calorífico, né,
os resíduos que são destinados para coprocessamento, eles são utilizados como combustível do processo de fabricação de cimento, né? Então, ao invés de você utilizar, né, o clinker e outros insumos para a fabricação do cimento, se eu não estou enganado, é de 30% a 40%, né, dos cimentos produzidos no Brasil hoje é composto, né, por combustíveis derivados de resíduos, que são os resíduos que vêm provenientes do coprocessamento. Então, você deixa de extrair 30% a 40% de recursos naturais da natureza, né, sendo redundante, né, dos recursos minerais, dentre outros, e você utiliza resíduos que, há poucas décadas atrás, receberiam destinações ambientalmente que não gerasse esse valor agregado, né? Quando a gente fala do conceito de aterro sanitário, ele é uma realidade muito forte para os municípios no Brasil. A gente pode falar que aproximadamente 40% dos RSUs, que são os resíduos sólidos urbanos gerados em território nacional, aproximadamente 40% não recebe uma destinação final adequada, ou seja, são destinados em lixões e aterros controlados, que basicamente é quando eu despejo o meu resíduo sólido a céu aberto sobre o solo, resultando em contaminação atmosférica, contaminação do solo e contaminação do lençol freático, contaminação social ali que você deixa aquele material aberto, a céu aberto, você permite a propagação de pragas e vetores que vão levar doenças para a população do entorno, né? Então, aterro sanitário não é isso, né? Essa é a definição de aterro controlado e os lixões. O aterro sanitário é uma obra de engenharia civil, né? Onde você tem toda uma área, né, de base do solo totalmente impermeabilizado por mantas de PAD, né, que são mantas de polietileno de alta densidade, né? Onde, por camadas de manta de PAD e solo, o resíduo é destinado, é despejado, é trabalhado, né? Sobre essas camadas, e você tem ali toda uma subcamadas e camadas de resíduo e solo, né? E esse espaço físico vem sendo preenchido, e você tem os produtos resultantes da decomposição do resíduo, que você tem o biogás, né? Que em sua grande parte da composição, que é o gás metano, né? Acho que em torno de 78%, 80%, e outros gases, que aí no aterro sanitário esse gás ele é captado, ele é queimado em flares, né? Então ele, ou seja, não contamina a atmosfera com gás metano. E você tem o chorume, também conhecido como líquido percolado, né? Que é um produto líquido, né? Resultante da decomposição da matéria orgânica do aterro, que aquilo é captado, canalizado, né? E tratado em estação de tratamento ou lagoas de tratamento dentro do próprio aterro. E se for um aterro de pequeno porte, isso é captado em caixas de contenção e por caminhões-tanque é levado para uma estação de tratamento de efluente. Então, o aterro ele não contamina ambientalmente a natureza, solo, águas subterrâneas e atmosfera. Então, ele dá o tratamento adequado. Porém, ele não dá valorização para o resíduo. Aquilo que eu mando para o aterro, ele vai ficar ali. Então, seja um reciclável, seja um orgânico, mandei um material, né, o resíduo para o aterro, ele vai ficar ali. Ambientalmente, ele é correto, mas eu não trabalho o conceito da economia circular. Então, tem muito material de alto valor agregado que ainda é enviado para aterro sanitário. Então, os aterros hoje a gente pode definir que são uma realidade muito forte e ainda ao longo das próximas décadas para os municípios, os resíduos sólidos urbanos e domiciliares, mas já não é uma realidade para a maioria das indústrias, principalmente as grandes indústrias que já não estão mais enviando resíduos para aterro, e sim para tecnologias alternativas que gerem valor agregado, né? Não somente financeiro, mas é aquele conceito, aquilo que não serve para mim, para o meu processo produtivo, pode ser um subproduto na sua cadeia produtiva. Esse é o principal, é o conceito de economia circular. Cara, que bacana. Acho que a gente conseguiu contextualizar aí da economia circular. Eu tenho um estudo dentro do meu mestrado da gestão da logística reversa, né, que é o Green Supply Chain Management, que é o que você já desenvolveu o seu produto com um ciclo de vida para retornar, né, você desenvolver já o produto sabendo que ele tem um fim, e esse fim, como será esse fim, né, então é um desenvolvimento da gestão de resíduo também.
E esse ponto que você comentou, eu não conhecia, de você aproveitar, né, o resíduo para o cimento, tudo, é uma... É assim, é fantástico. Dentro de uma disciplina quando eu tive no mestrado, a gente aprendeu sobre materiais alternativos, né, os materiais para a construção de casas populares, né? E tinha muito isso, né? O reaproveitamento, a questão da reciclagem, né? Os 3 R's que você citou ali, de que às vezes o que não serve para uma indústria ou para o meio ambiente ali, mas pode servir para outro, né? Uma garrafa PET, né? Não serve mais para cabelo, tomou o líquido, não serve mais, mas eu posso usar para outro composição de matéria-prima, outro insumo. Eu trabalhei numa empresa onde se aproveitava basicamente, por questão de legislação também, era obrigado a retornar 90%, né, do que se produzia. Então tem todo esse ensejo, né, onde a gente tem essa conscientização, a necessidade por legislação, e a gente volta também na questão cultural, né, Marcelo? Que a gente não consegue aproveitar mais, né, o reciclado, porque isso aí eu posso falar até por mim. Eu misturo o lixo em casa, né? E tem dia que eu misturo na sacolinha ali, eu misturo o reciclado com o orgânico. E a gente Tá tem isso na confessando o crime, cultura, né? né? Tá, A gente tá tem confessando isso, os pecados, hein, André? os pecados, né? E a Tá gente ficando tem, vermelho, hein, pô? a gente tem, é complicado, Não, brincadeira. né? Isso é questão cultural, né? A gente precisa, né, mais um viés da questão da cultura, da educação, né, a gente ensinar as crianças, né, que, opa, isso, o lixo, não existe o lixo, né, existe algo inservível, né, inservível para mim, mas pode ser servível para outro ente, e muito dessa cultura vem em povos, por exemplo, no Japão, né, que eles têm poucos recursos naturais, né, Marcelo? Nós, por ter abundância, né, de Uma recursos loucura. naturais, a gente não dá valor para tudo isso. Então acaba a nossa cultura sendo, né, mais mole nesse sentido. Então é bem bacana a gente trabalhar com isso. Eu vou te fazer uma proposta, cara. Pelo que eu vi já, o vídeo, né, acabou já ganhando corpo. Eu vou fazer uma proposta para a gente falar de ESG num outro vídeo. A Ok. gente, a gente finalizar esse vídeo, acho que ficou muito bacana a questão de resíduos sólidos. Se você quiser comentar também, finalizar sobre alguma parte que você imagina que ainda ficou faltando do abertura. E aí a gente partir para um outro vídeo num outro dia, falando propriamente de ESG, que já é um caminho já muito grande, muito forte, e você já trazer um case também para a gente aí, que eu acho que já vai dar outro vídeo bacana também. Aí eu dou uns 30 dias para você se preparar aí também, para Não, vir com outro vídeo bacana. Acho que... tá na ponta da língua, e agradeço pela oportunidade, né? Não sendo, como é que fala, prepotente de forma alguma, não é? Que, graças a Deus, o mercado hoje está repleto de empresas sérias que têm cases de sucesso em economia circular, em logística reversa, e eu posso falar de alguns aqui com materialidade, alguns de experiência e outros por ter convivido, né, direto ou indiretamente. Mas graças a Deus tem muitas empresas sérias que estão fazendo a diferença hoje, né, no mercado. Mas só para contextualizar um pouco mais, né, como eu coloquei, né, da diferenciação dos serviços de gerenciamento de resíduos para a indústria e dos resíduos sólidos urbanos, né? Só para a gente ter como referência, como dados de base, né? No Brasil nós temos a BRELP, né, que é a Associação Brasileira das Empresas de Limpeza Pública, né? E a BLP, que é a Associação Brasileira de Resíduos Sólidos e Limpeza Pública, que são duas das autoridades no assunto, que consolidam informações, geram os indicadores, né, para que as autoridades municipais, enfim, os poderes públicos possam se nortear com dados fidedignos, né. E a BRELP, ela gera o panorama nacional dos resíduos sólidos, então todo ano ela constrói como foi o mapa de gerenciamento dos resíduos em nível federal, estadual, muitas vezes municipal também, ela consegue detalhar, né, com informações dos órgãos ambientais e das empresas, né? E nesse panorama ela emite como é que está o cenário da reciclagem, como é que está o cenário dos resíduos enviados para aterro,
os resíduos não enviados para aterro, né? E ela traz informações ali que a gente consegue comparar como que o Brasil está em relação a outros países de primeiro mundo, por exemplo, o Canadá, que tem ali tem uma empresa, né, que atua de formato de PPP, parceria público-privada, na região de Vancouver, no Canadá, né, que é conhecida a Metro Vancouver, né? E eu não trago dados muito atualizados, né? São dados de 2016, aonde eles tinham, em 2016, eles já estavam na casa dos 80% de índice de reciclagem dos resíduos sólidos urbanos e domiciliares, né? Então, assim, índices absurdos, desconhecidos pelo Brasil, né? Hoje nós estamos chegando perto da casa dos 10%, né? E há 7 anos atrás eles já estavam na casa dos 80%, né? E assim, então e é o que você falou, a educação é a base para tudo, né? Você comentou que você tem filho, né? Seu filho tem quantos anos, André? Desculpa a pergunta. 9. Eu tenho uma de 22 para 23 e um de 9 para 10. Seu menino de 9 para 10 está bem próximo da minha menina, tem 10 para 11, né? Eu vejo o quanto a matéria de resíduos sólidos, gestão dos resíduos sólidos é muito presente, né? É um tema muito forte na matéria de ciências, né, da minha filha, desde a terceira série, terceira, quarta, ela está na sexta hoje, né? E aí a gente consegue linkar como que as escolas já vêm trabalhando, né? Essa questão da formação, da conscientização, né? E isso influencia e impacta no comportamento natural, né? Minha filha, automaticamente, lá em casa, nós separamos o reciclável do orgânico, né? Já é um processo natural, já, né? Poxa, chupa um picolé, né? Vai lá, né? A embalagem e a madeirinha, se está contaminado ou avariada, põe no orgânico, né? Embora a madeira também seja um material reciclável, mas né, depende de outros tipos de tratamento. Isso vem da base, né? E a solução para o Brasil nesse sentido não é só investimento em parcerias com o setor privado, né? A nossa legislação já é muito robusta, a nossa fiscalização vem evoluindo, mas a educação é a base de tudo, para uma mudança de médio a longo prazo que vai demorar mais algumas décadas para a gente chegar num nível minimamente aceitável, né? Bem bacana você fazer essa ponderação, né, de comparativo, né, entre o país como o Canadá e o Brasil, a discrepância, né, que há, né, dentro dessa contextualização de 1R, né, que é o reciclável, né, de 80, vai, hoje que seja 85, vai, que tenha crescido um pouquinho só, né, para nós que está 10, 15%. E assim, para mim, na hora que você falou 10, eu achei muito, viu? Para mim era bem menos. Mas e assim, é também uma contextualização, eu vejo, como você citou, do estudo, né, das crianças serem preparadas. Acho que depois que a gente teve a Eco 92, toda essa questão dentro do nosso país também, passou a se pensar muito desse lado da ecologia, de difusão desse conceito. Nós temos hoje engenharias, né, voltadas, né, para essa temática, coisa que anteriormente você tinha estudos, né, lá para a parte de doutorado só, para pensar nessa questão do reaproveitamento de materiais, a gestão ambiental propriamente dita, né, uma máquina de dinheiro muito grande de recircular, né, um ganho de capital muito grande, onde nós podemos ganhar sempre, né? Eu fui, né, prova viva disso, né? Que a gente vivendo esse lado da necessidade de ter o reciclado na mão, né? Porque o chumbo não era assim, você não colhia ali no qualquer montanha, né? A gente precisava do reciclado e com toda essa condição, muitas vezes a gente tem que buscar no outro estado, tal, e como era difícil, né, coletar, né, fazer essa logística reversa, e até adiantei contigo no começo, né, amanhã eu vou conversar com uma engenheira, né, de produto, da qual se pensa muito já, né, já tem também um acordo internacional,
já no desenvolvimento, né, das embalagens para farmacocosméticos, já que já vai ser obrigatório já você montar toda a logística reversa, né, para coleta, já onde começou como uma boa prática de fabricação da Procter & Gamble, né, onde existem postos, né, onde as pessoas, depois que terminam o seu shampoo, alguma coisa assim, vão lá e descartam a sua embalagem. Aí vai ser uma necessidade, né, e vai ter que ser montada toda uma logística, aí é um campo, né, da sua atuação muito interessante, muito, né, incipiente, que vai crescer muito ainda, né, no Brasil e no mundo como um todo, né, porque o mundo está exaurindo, então a gente precisa ter mais consciência, né, de tudo isso. Né? Assim, um outro dado importante também, que é do WWF, né, que é uma outra uma organização não governamental, né, ela traz um dado recente de 2021, né, onde ela fala que se o mundo, né, a sociedade como um todo, continuar produzindo resíduo na velocidade que se produz e com a baixa capacidade de tratamento, né, uma diferença muito grande, né, no tempo de geração, na velocidade, quer dizer, de geração do resíduo e na velocidade e capacidade de tratamento desse resíduo, né, que aproximadamente em 2050 o mundo, a sociedade iria precisar, né, o planeta iria precisar de 2,5 planetas para conseguir absorver a quantidade de resíduo gerado, ou seja, são dois vieses, né? A natureza já não suporta mais a extração irresponsável, o exaurimento dos recursos naturais, né? Água, recursos minerais, enfim, né? E ela também não consegue absorver a quantidade de resíduo que as pessoas geram. Então, são assim, é totalmente sério, a gente está matando o nosso planeta, né? E aí, quando o pessoal menos consciente comenta que é um exagero dos ambientalistas, não é um exagero, né? O planeta não respira, né? Porque ele está perdendo em recursos naturais, ele não consegue dar conta da quantidade de resíduo que se gera. Então, a economia circular é uma das únicas saídas que a gente tem. Então, literalmente tem que utilizar menos recursos, consumir menos, reutilizar mais, né? Esse conceito veio para ficar, senão a gente, literalmente, o planeta vai morrer e a gente morre junto com ele. Assim, a pessoa não consegue ter, grande parte das pessoas hoje em dia são conscientes, mas uma grande parte ainda não é consciente. Isso assusta, cara. Realmente, né? É um toque que a gente dá nesse vídeo e uma grande aula aí que você deu sobre resíduos sólidos aí, acho que, claro que a gente tem um campo enorme, né, para tratar sobre o tema. A ideia dentro dos vídeos não é exaurir, né, o assunto, é criar, fomentar, né, a curiosidade, né, dos ouvintes aí. E por isso que eu quero já te convidar para a gente continuar num outro vídeo para, né, o assunto fomentar, falar de ESG, a gente continuar nesse ensejo de gestão ambiental, de gestão de resíduos sólidos, que é primordial, né, a economia verde, né, que a gente precisa tratar muito, e muito assunto aí para a gente tratar. Então Não, vamos falar vamos, assim de vamos, ESG, que aí é mais atrelado aí ao mercado privado, né? O mercado de carbono, de regulação de carbono. Vai ser uma oportunidade bacana, hein? Convite agradecido e aceito aí. show de bola. Então vamos finalizar o vidinho de hoje. Obrigado, pessoal. Por hoje é Obrigado só. a todos aí, pessoal. Obrigado, André. Fica com Deus.